Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras para esse confronto de logo mais contra o Red Bull. Claro, temos aí o Vitor Roque voltando ao time titular, mas pode ser que ele faça uma dupla de ataque com o Bruno. Então, tem sim a provável escalação, tudo da preparação do Palmeiras para esse confronto de logo mais. A gente vai acompanhar aqui no vídeo, então sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Em casa, o Palmeiras joga para defender a liderança do campeonato. Palmeiras enfrenta nessa quarta-feira à noite o Red Bull Bragantino jogando em casa. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, 3 a mais que o Flamengo, podendo abrir ainda mais esta vantagem. Lembrando que quarta-feira, jogos praticamente simultâneos. Palmeiras e Red Bull Bragantino e Flamengo e Botafogo. Ou seja, a depender do resultado deste clássico, Palmeiras pode abrir ainda mais esta vantagem, que já é de 3 pontos. Lembrando que as duas equipes têm uma rodada a menos, mas ambas com o mesmo número de jogos. E quando se trata em Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Das últimas 10 partidas, venceu 8, empatou uma e tem uma derrota jogando em casa. Então o Palmeiras é praticamente uma máquina. Das últimas 5 partidas, 18 gols marcados. Sabemos que temos que manter o foco, não podemos pensar muito lá na frente. Temos um mês de fogo, vamos dizer assim, um mês super importante para a nossa caminhada, para os nossos objetivos. Então, é pensar jogo a jogo, é o foco total, porque sabemos que todos os jogos são importantes, todos os pontos são importantes. Então, pensando assim, eu creio que nós iremos chegar na reta final lutando por tudo. Falar um pouco dos desfalques de Abel Ferreira, e são muitos. Assim como na partida contra o Juventude, aqueles que defenderam suas respectivas seleções na data FIFA ainda ficam de fora. Diferentemente de Sousa, que treinou normalmente na tarde desta terça-feira e fica à disposição de Abel Ferreira, assim como a volta também do Tigrinho. Vitor Roque cumpriu suspensão na vitória, na goleada por 4-1 em cima do Juventude, e está de volta ao ataque do Verdão, que deve repetir muito a escalação dessa partida contra o Juventude. Apenas a mudança de Bruno Rodrigues por Vitor Roque, até porque seria uma loucura deixar o atacante palmeirense no banco de reservas. O retrospecto do Tigrinho, do Vitor Roque, é absurdo. Agora a gente fala do líder do Palmeiras, que enfrenta o Red Bull Bragantino, e o Vinícius Nicoletti tem as informações. Olá, fã de esportes. O Palmeiras não conta com os jogadores que disputaram a data FIFA para o confronto contra o Bragantino, quarta-feira, no Allianz Parque. Os uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres retornaram ao clube nesta terça-feira, foram avaliados, mas como defenderam o Uruguai na segunda-feira, dificilmente serão aproveitados. Os outros 3, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que defenderam a Argentina, retornam só na quarta-feira e já estão descartados. A principal novidade é a volta do atacante Vitor Roque, vice-artilheiro do time nessa temporada com 14 gols. Ele estava suspenso contra o Juventude e pode voltar à equipe, fica como opção para o técnico Abel Ferreira. O paraguaio Ramon Sosa também pode reaparecer no time. Ele está recuperado de uma contusão muscular, participou da atividade nesta terça-feira com os companheiros e é mais uma opção para o ataque, para o confronto contra o Bragantino. A equipe alviverde vem de 8 vitórias consecutivas em casa pelo Brasileirão, com 5 goleadas seguidas. Palmeiras também defende o excelente retrospecto contra o Bragantino. Na história, o time alviverde já enfrentou o Bragantino 30 vezes jogando no seu estádio, com 19 vitórias, 9 empates e só perdeu 2 vezes, em 1991 e 2001. Nos últimos 10 confrontos contra o Bragantino, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 1 vitória da equipe de Bragança. Bragantino vem de vitória em casa no Campeonato Brasileiro, mas como visitante não vence há 3 meses. São 8 jogos sem vencer fora de casa, com 7 derrotas e 1 empate.
A sequência é boa, o time está jogando muito bem, no melhor momento do campeonato, da temporada, porque é aquela reta final que começa a apresentar ou precisa apresentar o melhor futebol. Joga com o Red Bull Bragantino. O Vitor Roque está de volta, mas não tem muitos jogadores importantes, o Gustavo Gomes, o Flaco. A turma que jogou pelas suas seleções na Ásia... Facundo Torres, Emiliano Martínez, o Gustavo Gomes pelo Paraguai, esses caras não conseguem voltar a tempo. A turma que poderia voltar a tempo, que são os argentinos, que estão jogando em Miami, acho, contra Porto Rico, a ideia do Scaloni é usá-los. Inclusive, o Flaco vai ser titular contra Porto Rico. O Aníbal não, mas deve entrar no segundo tempo. Então, tem a questão do desgaste. Há logística para a volta, mas eles vão estar desgastados fisicamente. Então, o Palmeiras vai ser muito desfalcado, não tanto quanto foi contra o Juventude, tem a volta do Vitor Roque, que é uma tremenda volta, mas é um time muito modificado. A questão é que o time modificado respondeu bem demais no final de semana contra o Juventude. Sim. Amanhã é um degrau mais acima em relação ao adversário. Então, volta a dúvida. Será que o Palmeiras, com tantos desfalques, vai conseguir responder contra o Bragantino tão bem como respondeu contra o Juventude? Acho que esse é o grande X, a grande questão do jogo. Mas o momento do Palmeiras é muito bom. O Abel retomou o controle absoluto sobre o trabalho, controle absoluto sobre o rendimento e a utilização dos jogadores em diferentes peças, tipo o Andréas. O Andréas foi primeiro volante contra o Juventude. O Andréas já foi meio aberto pela direita, já foi segundo volante, agora foi primeiro volante e jogou muito bem contra o Juventude. Então, mesmo com desfalques, o Palmeiras passa, nesse momento do campeonato, uma confiança enorme para o seu torcedor. E é o que ele espera ver no jogo de amanhã no Allianz Parque. Quero testar agora a ousadia do André Kfouri na partida contra o Juventude. Você falou, eu tenho certeza que o Palmeiras vai vencer o Juventude. Ali eu fui bem, né? Foi mesmo. Agora você já falou que o mesmo time vai ganhar os dois campeonatos. Mas que ninguém ache que eu fiz uma escolha entre os times. Eu apenas acho que será o mesmo. Sim. Eu não acho que será um deles. Eu não tenho uma preferência. É claro que será um deles. Mas eu não, quando a gente souber quem ganhou a Libertadores, a gente já sabe. Mas eu não estou apontando quem será. Eu acho que o time que ganhar o Campeonato Brasileiro vai se... o time que ganhar a Libertadores vai se empolgar para ganhar o Brasileirão praticamente um mês, 3 semanas depois. É uma versão diferente, é uma versão mais ousada, né? Já começando a pensar no futuro. Para a partida contra o Red Bull Bragantino, André, é um jogo fácil para o Palmeiras? Vai vencer? Fácil não é, né? Nenhum jogo é fácil no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não é lugar comum. Os técnicos e os jogadores sempre falam isso. Existem os mais difíceis, né? E enfrentar o Bragantino neste momento é melhor, por exemplo, do que enfrentar o Bragantino, do que foi enfrentar o Bragantino no primeiro trecho do campeonato, quando as coisas pareciam estar ali funcionando muito bem para o time do interior de São Paulo. Mas o Palmeiras, em relação a desempenho, independentemente de escalação, o que traduz a confiança interna que o time tem nesse momento, com essa retomada que o Gustavo mencionou muito bem, acho muito improvável que o Palmeiras deixe escapar esse resultado. É claro que não é uma coisa, do ponto de vista da confiança, que determinada partida vai acontecer em relação ao desempenho do time. Eu achava bastante provável que o Palmeiras ganharia em casa do Juventude. Foi o que aconteceu com alguma sobra. O jogo é mais complicado, o jogo é mais difícil, mas a minha impressão é que o momento do Palmeiras vai ajudá-lo a passar por esses obstáculos todos e o campeonato vai se afunilar para daqui a poucos dias um jogo muito, muito decisivo. Embora as pessoas digam aí, não vai decidir nada, tem X pontos à disposição depois, mas a minha impressão é que esse jogo ele vai ter um forte impacto no rumo do campeonato. O quanto, Zupa, essa partida contra o Red Bull Bragantino em caso de vitória, em caso de não vitória do Flamengo, jogando no Newton Santos, e vitória do Palmeiras, o quanto isso leva para o resto do campeonato? Leva bastante para domingo. Acho que a rodada de quarta-feira acho que não define campeonato. Mas ela aumenta o que pode acontecer no domingo e ela pode, e dependendo de como for a rodada, ela dá ao Palmeiras, entre aspas, o conforto de saber exatamente o que ele pode e o que ele precisa para domingo. É claro que o Palmeiras precisa vencer, vai sempre ser melhor vencer todos os jogos até que ele tenha vantagem matemática, alguém tenha para ganhar o campeonato. Mas ele chegar ao Maracanã com 3, com 4, com 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, é diferente de ele chegar empatado ou atrás do Flamengo, né? A proposta de jogo é outra, né? Então, para o Palmeiras, tem esse componente.
o conforto que ele pode ter para administrar, negociar o jogo de domingo no Maracanã. Não é fácil o compromisso do Palmeiras amanhã. O Bragantino é um bom time, mas tornou-se um time muito irregular, muito inconsistente. Tem valores individuais para preocupar o Palmeiras, mas o Palmeiras é um time infinitamente mais confiável do que o Bragabu do Seabra. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa partida contra o Red Bull Bragantino. E a gente falou lá no início a provável escalação, a gente traz aqui para vocês agora. Gosto sempre de lembrar, gente, a provável escalação, a escalação oficial só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então isso aqui é uma especulação da mídia. Na verdade, se você for analisar, a mídia acredita que o Abel vai colocar praticamente o mesmo time que ele entrou em campo contra o Juventude, mudando apenas o Vitor Roque, tá? Então, basicamente é a mesma equipe. Eu, sinceramente, acho que o Abel pode tentar fazer a dupla com o Vitor Roque e o Bruno Rodrigues. Não sei se para o time titular. Mas, ao desenrolar do jogo, no segundo tempo, eu acho que o Abel tem essa possibilidade grande de tentar colocar a formação que o Palmeiras está acostumado a jogar, só com o Bruno Rodrigues em vez do Flaco. Então, o Palmeiras vai a campo contra o Bragantino, sendo favorito, sim, mas respeitando muito o adversário. Sabe que é um jogo dentro de casa, a gente precisa muito dessa vitória para chegar muito bem, jogar a pressão para cima do Flamengo no domingo. Então é um jogo que vale muito a gente conseguir abrir uma diferença maior para o Flamengo, até porque o Flamengo tem um clássico. Se o Botafogo tá bem ou não, tá ali nas cabeças, tá ali no G6, né? Então, pra gente, um empate do Botafogo já tá de bom tamanho. Agora, uma vitória do Botafogo aí é top demais. Já pensou, rapaziada? A vitória do Botafogo e a vitória do Verdão? Aí o Palmeiras deslancha de vez, jogo direto contra o Flamengo no domingo. Cara, tudo pro Palmeiras vencer, né? Claro que é um jogo muito difícil também, mas o Palmeiras tem potencial, tem o melhor futebol hoje que o Flamengo e tem essa grande possibilidade de vencer, sim. Jogo fora de casa, jogo muito importante, mas vamos viver um dia de cada vez. Vamos lembrar agora do Red Bull Bragantino. Não vive uma boa fase, oscila muito, né? Então, para a gente fazer um jogo dentro de casa, é bom demais que a gente já não tenha esse desgaste. A gente que jogou, esse time que jogou sábado, vai jogar hoje, né? Então, provavelmente com mudanças aí no ataque, como a gente já falou. Então, o Palmeiras, cara, inevitavelmente, tá? Sem clubismo, joga o melhor futebol hoje do Brasil. Como eu trouxe para vocês no vídeo anterior aí, o Zinho falando, cara, o Verdão é muito confiável. Essa é a realidade. O pessoal fala muito sobre elencos ser parecido com o Flamengo. Aí eles falam que o elenco do Flamengo é melhor. Tem mais medalhões. O Palmeiras não tem tantos medalhões, mas está muito bem no campeonato. E para mim, e para a grande mídia, o Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil e da América. Essa é a grande verdade. O time mais confiável, mais regular. É claro, rapaziada, como a gente já falou, é um time que demorou a se encaixar, sim. Mas vamos lembrar que é um time que passou por uma reformulação muito grande. Muito grande. Então, é claro que, vamos dizer, ali a zaga, lateral esquerdo, agora o lateral direito já é novo. O titular certo agora é o Kelvin. Então, dali pra frente mudou todo mundo, cara. Aí temos Aníbal, temos M. Martínez, agora temos o Andréas, temos o Evangelista.
E aí temos o Felipe Anderson na frente, que agora está se encontrando. Temos o Sousa. Para o outro lado, tem a possibilidade do Maurício, tem a possibilidade do Veiga, tem a possibilidade do Alan, tem o Facundo. Então, é um time de excelência hoje. É um time que demorou a se encaixar, sim, mas qualquer um que você coloca ali agora está rendendo muito bem, porque o time entendeu a forma de jogar. Então, o Palmeiras vem muito forte para esse Brasileirão, essa reta final, e para a Libertadores também. Porque é inegável. Todo mundo confirma, tá? Toda a mídia confirma que o Palmeiras é o melhor futebol hoje, tanto do Brasil como da América, como a gente já falou. Então, o Palmeiras vai para esse confronto contra o Red Bull com essa responsabilidade de ser um time bem melhor, e a gente sabe que precisa muito dessa vitória para disparar de vez na liderança e chegar com ainda mais moral no domingo contra o Flamengo. Então a gente fica nessa expectativa desse jogão de bola de logo mais. A gente vai aqui acompanhar, vai trazer o pós-jogo, vai trazer tudo de informação do nosso Verdão aqui para você no seu canal Notícias do Verdão. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do seu canal de Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre procurando as notícias, matérias do nosso Palmeiras para trazer em primeira mão aqui um corte com muita informação do nosso Verdão. Então é isso, rapaziada. Até logo mais, se Deus quiser, com uma grande vitória do Verdão. Um abraço.